Fala pessoal, boa noite. Tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, edição única dessa terça-feira, dia 3 de julho. Fica até o final desse vídeo com a gente que a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre a polêmica envolvendo a renovação de contrato do Léo Jardim. O Vasco envia proposta, o Léo Jardim recusa e a gente vai explicar como que tá esse panorama até hoje e quais são os próximos passos que o Vasco pode tomar em relação à renovação de contrato do goleiro. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nada que acontece lá no Gigante da Colina. Como todo mundo já sabe, ontem foi definido o adversário do Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, que vai ser o CSA lá de Alagoas, o primeiro jogo no estádio Rei Pelé em Maceió e o segundo jogo, a decisão será em São Januário. Hoje também foi definida a data dos playoffs da Sul-Americana, em que o Vasco vai enfrentar o Independente Del Valle do Equador em busca dessa vaga nas oitavas de final também. O Vasco vai enfrentar o Independente Del Valle em Quito, no Equador, no dia 15 de julho, às 9h30 da noite, uma terça-feira, e o jogo da volta também vai ser em São Januário, a decisão no dia 22 de julho, no mesmo horário, também uma terça-feira. Uma situação que também chamou atenção ontem durante o sorteio da Copa do Brasil foi que, após que saiu o Vasco como adversário do CSA nas oitavas de final da Copa do Brasil, a presidente do time de Maceió comemorou. Isso tem um vídeo, né, que aparece ela comemorando depois que sai o nome do Vasco, e esse vídeo deu muita polêmica. Não se sabe se foi se foi um deboche em relação ao adversário ou se foi realmente aí, de felicidade por ter uma bilheteria cheia, por receber um time de massa, um time de uma imensa torcida. Maceió é uma terra de muitos vascaínos, assim como o Brasil inteiro. E eu vou deixar aqui agora para vocês a opinião do Pedrosa sobre essa situação. Quem pegou o confronto mais fácil foi o CSA? Que você falou eu do falei Vasco. na brincadeira, eu pelo sei, amor de Deus. Mas você sabe que tem a presidente do CSA? Sim. Tem um vídeo Ela dela. comemorou, né? Ela comemorou. Mas eu entendi o lado dela, Vamos ver o vídeo, tá? e eu quero a opinião de vocês. Eu não achei como deboche, não. É a presidente do CSA comemorando que pegou o Vasco. Cadê? Confronto 6 formado com C. Aqui, essa loura aqui de costas. Ó, agora. Confronto. Vasco da Gama, Ela virou confronto e, ó, 6 formado comemorou. com CSA e Vasco Mas da eu Gama. acho, Pedrosa, que ela comemora no sentido de pegar o Vasco. A bilheteria fica boa de vender o jogo. Em Alagoas tem muito vascaíno. Exatamente. Ela vai pensar mesmo na parte financeira. Porque, com todo respeito, muitos do que ela ia pegar aqui serão confrontos com tradicionais, né? Com times grandiosos. Então, o olhar dos times de menor investimento neste momento da Copa do Brasil é muito financeiro. Perfeito? Sim. Então, acho que ela gira naquele momento assim, ela vira, cara, que bom. Pô, vou botar uma bilheteria, vai ser alta quando eu jogar em casa, vai vender todos os ingressos, vai ter um apelo grande de midiático no confronto? Ou você acha que ela comemorou porque pegou o Vasco? Eu vou acreditar que seja a primeira opção. Porque comemorar que pegou o Vasco, cara, eu acho que ela tem que olhar um pouco a campanha do ano passado. O Vasco, mesmo com um time pior, conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil. Em São Januário é sempre muito complicado e o Vasco tem se mostrado forte nessa competição, principalmente quando joga em casa. Então, assim, eu vou muito mais pelo lado disso aí, que é, em Alagoas tem muito vascaíno, assim como qualquer lugar do Brasil. Então ela tem a certeza de que vai ter casa cheia no estádio dela, tanto da torcida do CSA, porque a gente fala assim do CSA e do CRB, são dois times tradicionais, que não vivem grandes momentos, mas são dois times muito tradicionais lá de Alagoas. O CSA hoje está na Série C, está em 10º colocado da Série C. Então, assim, cara, não dá para cravar que o Vasco vai passar, vai deixar de passar, mas eu não teria comemorado pelo sentido esportivo. Eu acho que o Vasco é muito mais forte do que o CSA e tem condições de passar tranquilamente. Pra você, a Liga do Milhão tá rolando e zera todo mês, tá? Eu tô na Liga dos Influenciadores, você pode ficar na Liga e competir com os seus amigos. Tem prêmios diários, semanais, mensais, lá na Liga do Milhão, para quem conseguir fazer as suas fezinhas e conseguir a pontuação. Cada fezinha que você acerta tem pontuação lá na Liga do Milhão. Tá aí o Denilson. No mês passado eu fiquei atrás do Se Ficar Puto é Pior e tudo mais. Enfim, cara, tem muitos influenciadores da KTO, VSR, entre tantos outros que participam da Liga do Milhão. E a Liga do Milhão é para maiores de 18 anos, é para você jogar com responsabilidade, é feita para você fazer apenas a sua fezinha. Não tem nada de cassino, não tem nada disso. Liga do Milhão é só aposta esportiva. E por isso você pode fazer sua fezinha com responsabilidade, com aquele dinheirinho que tá, ó, sobrando. Pagou conta, guardou dinheiro, ajudou todo mundo que tinha que ajudar, teve seu lazer, tá sobrando, meu camarada. Aquele dinheirinho que não vai te fazer falta de jeito nenhum.
Se for fazer uma fé, faça lá na KTO com o meu link aqui. É só apontar sua câmera para o QR Code e aproveite para também participar da Liga do Milhão, que tem também lá na KTO, além da Liga do Milhão, tem o ganho aumentado, tem várias odds que tem ganho aumentado com 10% até R$50 e a chance extra também. Fica ligado nas promoções da KTO, que é a grande parceira do canal do Pedrosa, beleza? E agora já vou emendando na minha parceira aqui também, a GoCase. A GoCase, para você que gosta de produtos oficiais do Vasco da Gama, como esse copo aqui, é o lugar perfeito para você presentear, personalizar. Tem garrafa, tem capinha. Ó, eu gosto sempre muito dessa aqui, que é discreta, da terceira camisa do Vasco. Inclusive, eu comprei essa camisa aqui na semana retrasada. Então, tem vários estilos lá de capinha para você e tudo em promoção, cara. Tem até carregador portátil, tem mochila, tem mala, tudo para você na GoCase. Com o cupom Pedrosa é só apontar sua câmera do QR Code para cá, ó, para cá e aproveitar o cupom GoCase. Conforme nós trouxemos aqui para vocês ontem, após o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, confirmou que o clube fez uma nova proposta de renovação para o Léo Jardim, e com os valores que o tornariam um dos jogadores mais bem pagos do elenco. Isso porque o Payet está indo embora e o Felipe Coutinho é um caso à parte. Segundo a apuração nossa aqui do canal do Pedrosa, esse salário oferecido para o Vasco nessa nova oferta para o Léo Jardim seria algo em torno de R$800 mil, perto do que o Verratti ganha. Então, realmente, ele seria um dos jogadores que mais recebem o alto salário ali, né, no elenco do Vasco. Porém, o Léo Jardim e os seus empresários negaram mais uma vez essa nova oferta e essa negociação já se estende por 7 meses. Eu vou deixar aqui agora para vocês o que o Pedrosa falou sobre esse assunto no SBT Esporte Rio de hoje. Dá só uma olhada. A cara da Fernanda é tipo nós vascaínos de hoje com a suposta renovação do Léo Jardim. Gente, Francis, fala pra ele o que tá acontecendo com o Léo Jardim. Ele recusou de novo? Ela continua se arrastando. Essa que é a Por que verdade. você acha que tá acontecendo isso? Você acha que ele não quer? O que Por é? vários motivos. Por quê? O primeiro. Primeiro que ele trocou de empresário no ano passado e o empresário que ele tá atualmente é um cara que é bem complicado. Essa que é a grande verdade. E é um empresário que acha que o Léo Jardim tem que ganhar R$1,5 milhão. 2 milhões de reais, fora luvas para renovação e tudo mais. E o Vasco não vai pagar R$1,5 milhão pro Léo Jardim. Esse que é o ponto. O salário oferecido pro Léo Jardim é o salário do Verratti. Qual é o salário? Pode Cerca falar? de R$800 mil. É mais ou menos É isso. o maior salário do Vasco? Tirando o Payet, que agora foi embora, Sim. e o Felipe Coutinho, que é um caso à parte, Que é o Felipe Coutinho. ele se tornaria o maior salário do Vasco. Perfeito. Entendeu? Junto com o João Vitor também, que ganha um alto salário, mas por um contrato feito anteriormente. Então, assim, a realidade é a seguinte: recusou, não tem nada definitivo de recusa. É uma contraproposta. Perfeito. Eles fizeram uma proposta antes daquele jogo da Copa do Brasil, do Operário, que era isso que eu estava falando. Era um salário muito astronômico, acima de R$1 milhão. Só que o Vasco não tinha respondido ainda. O Vasco retornou fazendo uma proposta, como eu falei aqui, na casa do salário do Verratti. Assim é a aspa, tá? De uma fonte da diretoria. O Léo Jardim está recebendo uma proposta até 2030, que começou em 28, foi para 29 e chegou a 2030, ou seja, mais tempo de contrato, mais estabilidade para o jogador, na casa do salário do Verratti, que é o maior salário do elenco, tirando o Payet, que vai embora, e o Felipe Coutinho, que, repito, é um caso à parte. Então, assim, Léo Jardim, toda a gratidão a você. Um cara que foi muito importante pro Vasco, que eu rasgo aqui o tempo inteiro. 2 anos dos últimos 2 anos aí, sem dúvida alguma, é um dos 3 melhores goleiros do Brasil. Sou muito grato. Mas esse negócio de faz proposta, recusa, faz proposta, recusa. Eu acho muito mais fácil ele ser honesto com o clube e falar assim, cara, eu não quero mais ficar. Vamos tentar achar uma proposta para eu sair? Ou eu não quero mais ficar. Ele tem uma renovação automática, que ele vai, se jogar mais jogos, renova até o final do ano que vem. Então, assim, renova, que seja, joga o que tem que jogar, mas fala, Vasco, deixa claro aqui para você, eu não quero mais ficar. Vamos em união com o clube e com a diretoria também, com o empresário, buscar uma nova proposta e, principalmente, ser honesto com o Vasco para que o Vasco possa buscar um goleiro. Na janela de transferências agora. Porque assim, eu quero perder o Léo Jardim? Lógico que não. Quem quer perder o Léo Jardim? Quem não quer ter o Léo Jardim no seu time? Mas ficar nessa novela também. E ele já disse que quer ficar, mas aí disse que quer ficar e recusa a proposta e faz contraproposta. Então assim, com todo o respeito, Léo Jardim, você, antes de chegar ao Vasco da Gama, ninguém conhecia.
Era um goleiro que ninguém conhecia. Tem um projeto e uma oportunidade para estar no ano que vem, inclusive disputando uma posição de Copa do Mundo, de terceiro goleiro. Tem um projeto, caso ganhe o título, de ser ídolo do Vasco da Gama, que não é pouco. Talvez para você ou para os seus empresários seja pouco, mas não é pouco. Então, assim, recebeu o salário do artilheiro do time, porque ele é o jogador que mais performa junto com o Verratti, e tá reclamando, fora luvas, e um contrato até 2030? 5 anos de contrato? O que mais o Léo Jardim quer? Ele quer ganhar o salário de quem? Porque no Brasil, quem são os goleiros que ganham muito assim? Goleiro. Talvez o Everton deve ganhar muito. O Hugo Souza, imagino que deve ganhar um salário legal. O Fábio também deve ganhar um salário legal. Agora, acima de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Léo Jardim, tamo junto e um forte abraço. Porque ficar nessa novelinha, deixando o clube numa situação que não existe e não tomar uma decisão, cara, são 7 meses de negociação. Não é normal. Ô, Vene Casagrande, eu posso fazer o advogado daquele nome que eu não gosto de falar? Porque eu me coloco muito no lugar do Léo Jardim. O Pedrosa foi muito bem quando ele disse que o Léo Jardim, entre aspas, não era ninguém até ele chegar ao Vasco. O Vasco deu essa projeção ao Léo Jardim. Sim. O Léo Jardim, sem sombra de dúvida, está vivendo o melhor momento da carreira dele. Ou seja, não vai ter um outro momento melhor para ele conseguir um contrato, uma visibilidade com um clube que queira ele futuramente. Eu tenho certeza que deve ter vários clubes procurando os representantes do atleta dele. Eu não vejo nenhuma estabilidade ele assinar um contrato com o Vasco da Gama até 2030, porque o Vasco da Gama hoje não consegue dar um projeto bacana para o jogador. A gente não sabe o que vai se tornar o Vasco da Gama daqui a alguns meses. O Vasco hoje é uma incógnita. Tem um presidente, mas pode ser vendido para uma SAF a qualquer momento. Então, eu me coloco muito no lugar desse jogador. Eu acho que ele não está errado em não querer renovar. O problema é quando ele diz na frente das câmeras que quer renovar e fica a todo momento recusando. Sim. Seria muito mais bacana a postura dele se ele chegasse e fosse sincero com a diretoria do Vasco e com o público. Olha, gente, eu acho que já chegou o meu ciclo aqui, o meu ciclo no Vasco da Gama já chegou ao fim, não quero renovar por conta disso, eu vou bater uma meta de renovação automática, eu bato essa meta e aí vou buscar junto com meus representantes uma proposta melhor para o meu futuro, pensando no meu futuro, porque eu quero respirar novos ares. Então eu me coloco muito no lado do jogador também. Mas como é que você se coloca no lado dele? Sincero. Ele tá mentindo? Como que se fica do lado do Léo Jardim? Como fica do lado do Léo Jardim? Porque ele chega na entrevista e fala assim, eu quero muito ficar. ficar. Eu não acho errado ele não querer ficar, esse é o ponto. Mas não ser sincero aí que tá. É doloroso pra todo mundo. É isso que eu tô falando. Ele, isso que eu tô falando. Eu só acho errado. Eu só acho errado ele virar na frente das câmeras e dizer, eu quero renovar. Não ser sincero, como você falou, Não ser sincero, exatamente. Seria muito bacana da parte dele se ele falasse assim, não, olha só, isso aí quem tá resolvendo são os meus empresários. Isso. Ele não precisaria falar que ele quer renovar. Mas também não precisaria falar que não quer renovar. Ele chega e fala, gente, isso aí é um assunto que meus representantes estão tratando com a diretoria do Vasco, o meu foco é ajudar o Vasco da Gama. E outra, fica aqui o elogio, porque em nenhum momento ele está deixando o foco dele de lado. Ele pode até falhar, dar uma bobeada, um lance ou outro, mas continua salvando o Vasco da Gama, tal como salvou na Copa do Brasil. Então, eu me coloco no lado do jogador, porque pra mim, eu no lugar dele, eu não assinaria também um contrato até 2030. Então seja honesto, velho. É só isso. E eu digo mais, isso é informação, tá? Se ele for honesto com a diretoria do Vasco, sabe o que a diretoria vai fazer? Show, Léo Jardim. Tamo junto. Até porque você não pode obrigar o cara. O que eu tô falando é o seguinte, Léo Jardim, só seja honesto. É isso. Só seja honesto com o torcedor, seja honesto com o clube, seja honesto com você mesmo. Sabe por quê? O Vasco vai falar, obrigado pelos serviços prestados, vou buscar outro atleta e a gente vai achar uma proposta pra você. E tem um detalhe assim, ponto. Nessa questão de goleiro, pra gente mudar aqui o assunto rapidamente, hoje, nos últimos 10 anos, é o lugar no futebol que a gente consegue fazer um plano de carreira. A gente vê um goleiro que está há muito tempo num time. As outras posições fica um pouco mais difícil. Mas o goleiro consegue fazer esse plano de carreira. E aí a gente olha o lado do jogador e o lado do Vasco. O lado do jogador o Vasco é uma vitrine poderosa, um dos maiores clubes do Brasil. Deu essa vitrine ao Léo Jardim. Ele antes não era ninguém, passou a ser o Léo Jardim pela vitrine que o Vasco deu e também pelo talento que o jogador tem. Porque ele é um super goleiro, a gente já falou isso várias vezes aqui. Então ele ganhou essa vitrine do Vasco e fez ser o Léo Jardim com o talento dele. Mas aí eu acho que aí é a hora da gratidão de todo mundo. Do Vasco, de virar pra ele, se ele falar, eu não quero ficar, vai voar. E dos Léo Jardim de ser sincero, porque quando você é sincero, você dá direito ao Vasco de buscar um outro goleiro.
A gente já viu o Jefferson indo para a seleção da Copa do Mundo de 14, no final do ano o Botafogo caía e ele escolheu ficar. A gente viu o Gatito também indo para a Série B com o Botafogo e escolheu ficar. Eles tinham outras propostas milionárias e eles escolheram ficar. Tá tudo bem, Léo Jardim, se você não escolher ficar, tudo certo. Mas eu acho que a sinceridade vai ser mais honesta com todo mundo. Com o próprio Léo e não virar um leilão, vai, dá 1.000, 1 milhão, 1.200.000, 1 milhão 300. Não tem necessidade. Eu acho que essa a fala pedida que o franca... Pedrosa falou de mais de 1 milhão, de 1,5 milhão, é uma pedida justamente pro Vasco não aceitar. Ok? Mas aí seja sincero, então né? só fala. Estamos só fala. na mesma Porque coisa. assim, Eu vou ser 23. sincero, analisando o mercado, Palmeiras em busca de goleiro aí o tempo todo, o Paulo Pitombeira, que é atual empresário dele, tem uma ótima relação com o Palmeiras, nada vai me surpreender se ele sair do Vasco e ir pro Palmeiras. Só que então Nada. ele Seja cumpre sincero, o contrato e o Palmeiras vem no Vasco e faz a proposta para tirar o goleiro. Não faz o que ele tá fazendo. Porque tem 7 meses que o Vasco tá fazendo 1, 2, 3, 4 propostas com 5 anos de renovação e 800 mil reais. E o salário do Verratti. O que ele mais quer do Vasco? Porque essa é a situação do Vasco. Não, eu acho Se que ele o não Vasco quer- não tem que fazer mais Se nada. ele não quer ficar no Vasco não Vasco, tem que fazer chega mais pro nada. Vasco e fala que não quer ficar. Isso. Que aí Eu renova também automaticamente e busca É a proposta. sinceridade, Inclusive, né? e se o Palmeiras, se o Cruzeiro, se o Fluminense O quiserem o Léo discurso Jardim, do Vasco paga pelo Léo Jardim. deveria É ser isso. esse. Olha só, a gente fez todos os esforços financeiros possíveis. O É goleiro isso. não aceitou nenhuma. É isso. Se ele mudar de ideia, a gente quer aqui. Se não, E o ele segue. que todo mundo deseja é que não sabe o fim, mas se for ele sair, que saia pela porta da frente. Por hoje é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o Giro do Gigante, edição única dessa terça-feira, dia 3 de junho. E pra quem ainda não tá seguindo a gente lá no Instagram, segue @canal do Pedrosa, que tem conteúdo diário de tudo que rola lá no Gigante da Colina. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações pra não perder nada. Valeu, até a próxima, tamo junto!